Vou repetir a leitura da palavra. Em Lucas 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom, as riquezas. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Todas as coisas estão escritas para o aviso nosso, a quem já são chegados os fins dos séculos. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque nela vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia Sagrada é a fiel palavra do Senhor. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 21, passará o céu, passará também a terra, mas as minhas palavras não passarão. O tempo é chegado, e a vós é anunciado o reino de Deus. Jesus Cristo, quando falou esta palavra, os fariseus zombaram dele. Mas Deus conhece o coração de todos os homens, como conhecia o coração daqueles hipócritas, aqueles homens que estavam atrás de uma religião e que desprezavam o importante que Deus havia estabelecido em sua lei. Eles eram aqueles mesmos que se justificavam perante aos homens. Jesus uma vez contou uma parábola em que um fariseu foi orar e um publicano, e os dois subiram no templo, e o fariseu orava consigo e dizia a Deus: eu não sou como os demais homens, roubadores, ladrões, adúlteros, beberrões. Antes, jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto ganho, e também não sou como este publicano, como os homens pecadores. Mas ele estava se vangloriando. Jesus fala que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E o publicano de longe nem ousou olhar para o céu, mas batia no peito e falava: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Jesus falou: digo que este desceu justificado, porque aquele que se humilha será exaltado. E assim, os fariseus se vangloriavam. Eles sempre na aparência mostraram-se justos aos homens, bons, mas por dentro eram sepulcros caiados, telhas de aranha, eram monumentos. A Bíblia diz: eles, zombando de Jesus, vieram tentar ao Senhor. Mas Jesus falou a eles: ninguém pode servir a 2 senhores, porque se o homem se chegar a um,
ele desprezará o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. O apóstolo Paulo fala, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviam da fé. O amor ao dinheiro. A Bíblia diz que os avarentos não entrarão no reino de Deus. Ficarão de fora. Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus disse em Mateus capítulo 6, ajunteis tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não pode consumir, nem corroer, aonde os ladrões não podem roubar. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância de bens que possui. O homem não está aqui nesta terra por acaso. A Bíblia diz que Deus está buscando por verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus havia dado a lei ao seu povo, para o seu povo não pecar contra ele. Eram os mandamentos, dos quais diziam: não cobiçarás os bens do teu próximo, a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Não cobiçarás coisa alguma de teu próximo. Honra o teu Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. Guardai o sábado, porque o sábado é santo ao Senhor. Não terás outros deuses de diante de mim, porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não farás para vós imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem na terra. A Bíblia diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Esta era a lei do Senhor, para que o seu povo temesse a Deus e guardasse os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos. Mas diz Paulo, na carta de Romanos, no capítulo 3, todos se extraviaram, e igualmente se fizeram inúteis. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei não justifica o homem diante de Deus, mas está escrito: o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Mas se o homem transgredisse um só mandamento, ele se tornaria culpado dos outros. E assim, como não conseguiram guardar a lei, como não conseguiram cumprir, assim Deus proveu o Cordeiro Imaculado, incontaminado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não veio abrogar a lei, ele não veio destruir a lei e nem os profetas. Mas quando ele esteve aqui na terra, ele foi perseguido por falar a verdade. Jesus Cristo, ele ensinava os seus discípulos a que se tomassem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, a hipocrisia daqueles homens. Na cadeira de Moisés, eles queriam estar sentados. Eles não movem com o dedo coisa alguma. Eles são os que colocam fardos pesados
sobre os ombros dos homens, mas não querem mover com o dedo. Eles obrigam aos homens circuncidar, mas não querem guardar a lei. Eles hipocrimente falavam, mas não viviam o que falavam. Eles, aqui em Lucas 16, em versículo 14, eram avarentos e zombaram de Jesus. A avareza vai deixar muita gente de fora do céu. A pessoa é capaz de matar por causa do dinheiro. Ela mente por causa do dinheiro. Ela age injustamente por causa do dinheiro. Ela sempre quer estar na vantagem. Ela nunca quer estar por baixo. Ela pensa que passa a perna em todo mundo. E o dinheiro, a raiz de toda espécie de males. Por causa do amor a ele, a pessoa está traindo, está roubando, está matando, e assim almejando riqueza. Querem chegar no poder a todo preço. São capazes até de perder a vida em troca desta moeda, que é cobiçada por todos. É o bem cobiçado pelos homens. E a religião que não ensina a verdade de Deus, não prega a verdade, porque o interesse deles é dinheiro, é campanha para cá, campanha para lá, é envelope, é rosa ungida, é campanhas e mais campanhas. Vendem estátua, vendem crucifixo. E o pretexto de tudo isto é que estão sendo abençoados. É que Deus os abençoará. O homem pensa que serve a Deus em sua religião. O homem pensa que está cumprindo os mandamentos de Deus, fazendo esses ritos que cada religião impõe. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sede, pois, imitadores de Cristo, como Cristo foi de Deus. Jesus é o caminho. O único caminho é Jesus, que te leva ao céu. A Bíblia fala: ouvi, vós moradores da terra, a palavra do Senhor, porque o céu e a terra não vão passar sem que todas estas coisas se cumpram. Jesus aqui diz: é mais fácil o céu e a terra passarem do que cair um tio da lei. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, repreender e instruir o homem de Deus em justiça, para que ele seja justo, para que ele seja perfeito. Porque nenhuma profecia é de particular interpretação. O que Jesus disse tem fundamento. Ele não jogou palavras ao ar. Ele veio pregar a mensagem do Pai. A doutrina que ele ensinava não era dele, mas do Pai que o enviou. Jesus falava como tendo autoridade, não como os fariseus, os religiosos, os mercadores do templo, aquela cambada de ladrão. Jesus chicoteou eles. Jesus expulsou aqueles cambistas.
que estavam fazendo da casa de oração casa de comércio. Estavam vendendo, estavam comprando. Jesus expulsou aquela renca. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Jesus está por lado de fora desta igreja de Laodiceia. E Ele está batendo. Se alguém ouvir a sua voz e abrir o seu coração, Ele entrará, ceará com Ele e Ele ceará com Jesus. Deus levantou profetas, mas o povo não queria dar ouvidos. Dão ouvidos aos falsos profetas, porque estão profetizando coisas boas. É prosperidade, é paz, é bonança, é fartura. Estão profetizando vaidade do coração. Deus vai te dar casa, Deus vai te dar apartamento, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Estão profetizando aquilo que a carne gosta, tocando no ego deles. Mas os profetas de Deus profetizaram destruição. Os profetas de Deus profetizaram: o fim vem. Arrependa-se dos seus pecados, converta-se do seu mau caminho, porque quão dificilmente é os que têm riquezas entrar no céu. Porque enquanto o homem estiver sendo amante deste mundo, ele é inimigo de Deus. Rico para com Deus não é aquele que ajunta riquezas para si. O jovem rico veio até Jesus Cristo e disse a Jesus: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: você guarda os mandamentos de Deus? Ele responde: desde a minha mocidade eu não roubo, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu não sou adúltero, eu honro meu pai e minha mãe. Jesus falou para ele: te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Aquela palavra deixou o jovem rico entristecido. Ele abaixou a sua cabeça, virou as costas e foi embora. A Bíblia diz, quando Jesus virou aos seus discípulos e falou: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Eles responderam a Jesus, a multidão de discípulos: duro é este discurso, quem poderá ouvir? Jesus olhou para Pedro e para os 11 apóstolos: queres ir também com eles? O apóstolo Pedro fala: para onde iremos nós, mestre, se só tu tens as palavras da vida eterna? O jovem rico não quis aceitar a proposta que Jesus deu a ele. A condição, porque existe sempre uma condição. A Bíblia diz: renuncie, pois, a tudo, para que você se torne um discípulo dele. Aquele que não aborrecer a sua própria vida não é digno de mim. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Eles não queriam ouvir os profetas de Deus, porque o que os profetas de Deus falavam era tão somente a mensagem de Deus, o recado de Deus. E é dura a palavra de Deus, porque o povo no pecado quer ouvir coisas boas, quer ouvir palavras filosóficas, de autoajuda, querem ouvir
mensagem de esperança. O país vai mudar, a economia do país vai mudar. O que o povo quer ouvir é discurso bonito. Então liga a televisão, que o mais que se passa lá é discurso bonito. Vai assistir filme, porque lá só ensina o que não presta. Mas se você está interessado em se arrepender dos seus pecados, ouve a palavra do Senhor. Se você quer ir para o céu, largue o teu pecado. Porque se você está roubando, você deve se arrepender deste pecado. Se você está bebendo, se arrependa, porque os bêbados não entram no céu. Se você está aí matando e roubando por causa do dinheiro, arrependa-se deste grande mal. Porque diz a Escritura: não erreis, os injustos não herdarão o reino dos céus. Vós sois os que vos justificais perante os homens. A Bíblia fala que estes fariseus, amém, varão, amém. Estes fariseus, eles se apresentavam ao povo de forma que o povo pensava que eles verdadeiramente eram aqueles doutores, os grandes mestres que Deus havia escolhido para os ensinar. Diz no livro de Salmos que Deus deu dons até aos rebeldes. Porque Paulo fala em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento. Mas Jesus fala em Mateus capítulo 7, naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizávamos, em teu nome pregávamos, curávamos, fazíamos muitas maravilhas, muitos sinais, expulsávamos demônios. Então Jesus falará abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. A oportunidade sucede tanto ao justo como ao ímpio. Deus dá tempo a todos, porque mesmo que o homem no seu íntimo pense que Deus é injusto, Deus não é injusto. Mesmo que a sua vida está indo de mal a pior, Deus não é injusto com você, porque você tem ouvido o Evangelho, e o Evangelho não é prosperidade. O Evangelho é arrependimento, é conversão. Não pense em você que depois que você vir para Jesus, a sua vida vai melhorar. Vai piorar. As lutas vão aumentar, a perseguição vai aumentar, o sofrimento vai aumentar. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus falou que o sofrimento não iria acabar. Mas o Edir Macedo diz: não aceite sofrer, porque você é filho do rei. Não aceite essa miséria que você está vivendo. Você é filho do rei. O apóstolo Paulo fala na carta aos Filipenses: em tudo estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade. Sem estar abatido, sem também estar em fartura. Posso todas as coisas em Cristo Jesus, que me fortalece. A mensagem do Evangelho é arrependimento. Arrependa-se dos seus pecados, porque se você, após a sua morte, deparará com o juízo de Deus. Depois que o homem morrer, não tem segunda chance.
Enquanto você está vivo, decida logo. Porque a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. 3, 4, 5 pessoas morrem por segundo. O mundo está vivendo em caos. A terra está em dores de parto. A doença está assolando a população inteira. É terremotos, é maremotos, tsunamis, furacões. E a terra está em dores de parto, como aquela que está para dar à luz. E o povo brincando. É futebol todo dia. É cerveja, é pinga, é uísque. É droga todo dia. E o povo pensando que isso é motivo de alegrar. A Bíblia está dizendo que haverá destruição. Coloca a tua casa em ordem. Se arrependa dos seus pecados, porque senão Jesus voltará e você vai ficar. E a grande ira de Deus vai se acender sobre esta terra. Porque Jesus fala, o céu e a terra não vai passar. O homem está vivendo como se não houvesse amanhã, como se não houvesse eternidade. Ele pensa que depois que morre acaba. Ele pensa que depois que morrer vai virar uma estrelinha no céu. Homenagem para ele, e assim foi uma pessoa boa na terra. Ajudou muita gente, fez o bem a todos. Será mesmo? Porque diante dos homens todo mundo quer ser bom. Todo mundo quer se justificar por aquilo que faz. E perante a Deus, porque Jesus aqui diz, é abominação. Os teus pecados não foram perdoados. Você em vida não quis confessar, porque usou o tempo que você tinha para beber cachaça todo dia, para prostituir, para adulterar, para fornicar, para roubar, para traficar. Você, em vez de entregar a vida para Jesus, foi entregar a vida para o diabo, curtir rock, futebol, sertanejo, pagode. Foi ouvir essas músicas de corno, traiu a mulher, traiu o marido, e foi para a academia, malhar. Maria Mendonça, o povo acredita que ela está no céu. Deixou de servir Jesus para servir o diabo no sertanejo.